Os efeitos do álcool. A gente vai ver agora na reportagem da Valéria Almeida. Um gole. 2 goles. O copo inteiro. Com ou sem colarinho, não importa. São infinitas rodadas, incontáveis brindes. E a sede dos boêmios parece que aumenta no fim de ano. O problema é quando a festa se muda da mesa para a rua. Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego indica que 54% das pessoas que dirigem misturam álcool e volante. Eu, você, todos nós já escutamos a frase: se beber, não dirija. Mas afinal, que poder o álcool tem de nos tornar incapazes de fazer coisas do dia a dia, como assumir o volante? O jornalista Lupércio Tomás, um especialista no trânsito brasileiro, estudou os efeitos do álcool sobre os motoristas. A gente tem o que a gente chama de tempo de reação, né? Que é aquele momento em que você detecta um obstáculo e pressiona o freio do carro, né? Então, esse tempo de reação, uma pessoa sóbria, é de 1 segundo aproximadamente. Quando ela está embriagada, pode subir até 2 segundos. Ou seja, o espaço que o carro vai precisar para parar fica maior e aí pode ocorrer um acidente. Mesmo em doses pequenas, o álcool prejudica vários sentidos. A sua reação torna mais lenta, o campo de visão fica reduzido, você ouve menos e tem a questão da concentração, que é o pior, né? Você fica meio zuretão, assim, você não consegue manter o foco no trânsito, que é a coisa mais importante quando você assume o volante de um carro, né? O neurologista Fernando Morgadinho usa a réplica de um cérebro para mostrar as áreas mais afetadas. O cérebro é todo atingido pela onda do nível de álcool, mas tem algumas regiões que são mais sensíveis, como por exemplo aqui embaixo, na região posterior occipital, o do cerebelo, onde é justamente o controle da parte de equilíbrio. Outra região importante é a região frontal, é justamente a região da decisão, quando você tem que decidir se você vai ultrapassar ou não, se dá para ultrapassar ou não, essa região ela é importante. Se você tomar uma decisão errada ou mal adequada, há uma dificuldade de coordenação, você então tem um acidente com risco para você e para os outros. Sabe aquela história de que foi só um copinho e não tem perigo? Não engula essa história. Qualquer quantidade de álcool pode prejudicar a concentração. Por isso, copo e carro devem ficar assim, sempre longe um do outro. Não existe limite seguro. Não existe limite seguro. A gente prometeu que ia falar quanto que pode beber e dirigir. Não tem, né? Assim, não tem nenhum cálculo que fala assim, ó, se você beber até tanto não vai ter problema. Qualquer quantidade pode realmente trazer um problema, até porque os limites são muito individuais e qualquer pouquinho aumenta o risco. Que risco você está disposto a correr? Essa que é a questão que a gente tem que se perguntar, né? Então é realmente perigoso. E por que a gente esquece das coisas quando a gente bebe? Ah, né? Quem não conhece aquele amigo que deu vexame e não lembra, né? Acho que aqui mostra, assim, como que o cérebro carrega a nossa informação, né? Um caminhão de informação. A gente está o tempo todo recebendo informação. O tálamo, ele é o receptor de todas as informações do cérebro. Ele carrega, né? O cérebro carrega, passa pelo hipocampo, que vai guardar as memórias, lançando para o lobo frontal, essa região da frente da cabeça, que faz o filtro das informações, e aí o córtex vai guardar, né? Ele vai memorizar, porque quando a gente dorme, as memórias são consolidadas, etc. Então é um caminho, uma coisa depois da outra. Mas tem obstáculos nesse caminho, né, Mari? Vamos ver. O que pode acontecer? O que pode surgir no meio do caminho aí? No meio do caminho surge uma taça de vinho. Já ou era. Mais um pouquinho. Aí pronto. Uma garrafa de vinho. Aí a informação fica truncada. A gente até recebe a informação. Você tá falando com o bêbado lá, quem nunca passou por isso? Ele tá conversando com você, parece que tá entendendo lembrando de tudo. Exatamente. E tal. Só que a informação, ela é interrompida. O tálamo manda para o hipocampo e ele não consegue mandar para o lobo frontal
ir para o córtex e aquela informação não é consolidada. Aí na manhã seguinte ele fala, quem? Eu? Fiz isso? Não lembro de nada. E aí tem o videozinho que cai na internet que mostra que ele fez. É isso mesmo. Tem uma pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhadinha aqui na dúvida da Débora. A sensação de dirigir com sono é a mesma de dirigir alcoolizado? Débora, para responder a sua pergunta, a gente até tem uma arte aqui que a gente vai começar a mostrar para explicar um pouquinho sobre os efeitos da ressaca, que tem a ver com isso que ela está falando, né, doutor Dirceu? Vamos dar uma olhada aqui, então, nessa nossa ilustração. Tá lá, fulaninho começa a beber e vai direto o efeito do álcool no sistema nervoso central, é isso? A absorção cai na circulação, vai ao fígado, passa pelo fígado e rapidamente chega ao sistema nervoso central. O efeito é imediato, né? E a gente começa a ter umas alterações, umas alegrias, começa a ficar desinibido, a gente fica alegre, brincalhão, contador de piada. Mas o nosso e a gente pode evoluir para outras coisas, né? Por que acontece isso? As sinapses são atacadas, né? Os neurotransmissores são atacados pelo álcool. O álcool inibe a ação desses neurotransmissores e as coisas não chegam lá em cima como deveriam chegar, né? Como acabou de ser explicado ali. E aí passou o tempo, o efeito do álcool vai embora. De 6 a 8 horas depois a gente acha que está tudo bem, mas na manhã seguinte acorda com ressaca. 6 a 8 horas depois da gente ter tomado um pileque, a gente já queimou todo aquele álcool. Se nós soprarmos o bafômetro, tá zero, tá zerado. Mas a gente não dorme tão bem. Mas dali para frente, o álcool metabolizado, ele libera uma substância chamada acetaldeído. Essa substância é extremamente tóxica e é ela que vai levar esse indivíduo à ressaca. Alterações do sistema circulatório, do sistema nervoso central, de todos os sistemas, até o sistema endócrino vai estar alterado. E, logicamente, que sinais e sintomas vão aparecer. Ele vai ter uma síndrome, né, do pós-bebida alcoólica, o pós-excesso de bebida alcoólica. E, nesse momento, ele tem alterações visuais, ele tem alterações auditivas, ele tem tonteiras, náuseas, vômitos, torpor, fadiga, sonolência, suor frio. Tudo que a gente conhece da ressaca. E aí a gente fica com esses efeitos também, como se a gente tivesse dormido mal, os nossos reflexos prejudicados, ou seja, o sono e a ressaca também atrapalham muito na direção.